Olá, sejam bem-vindos a mais um TV UERJ Esportes. Eu sou o Gabriel Rosa e ali na mesa estão Thiago Pontes e Guilherme de Alencar. E aí, Guilherme e Thiago, como estão? Guilherme ou Thiago? Os dois. Tudo certo, Gabriel. Tá tudo tranquilo, Gabriel. Então, vamos lá. A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro começou sábado e o Flamengo recebeu o Sport no Maracanã e saiu com os 3 pontos, não é isso? Debaixo de muita chuva, né? Eu tava passando ali perto do Maracanã, inclusive acho que eu já contei essa história hoje, né? E tava chovendo pra caramba, eu imaginei, o jogo devia estar sem condições, e a altura que eu passava no Maracanã ainda tava 1-0 Sport, mas aí depois teve a mexida do Caio Júnior, antes disso teve a torcida do Flamengo criticando o treinador, mas enfim, deu certo, né? O Caio Júnior botou o Vandinho, que entrou no lugar do Ibson. A torcida provavelmente queria que ele entrasse no lugar do Kleberson, só que o Vandinho entrou bem, deu passe para o Juan e fez o outro gol no final do jogo. Então acabou que o Caio Júnior teve a melhor decisão e a torcida teve que admitir isso. Exatamente. O Flamengo está tendo sorte nos últimos jogos, contra o Ipatinga e contra o Sport, tem apresentado um futebol pífio e vem ganhando do mesmo jeito. Isso é bom para o Flamengo e ele continua se mantendo no G4, com 46 pontos, junto com o São Paulo, que briga ali diretamente pela última posição de junto G4. com o Cruzeiro, que está em terceiro. Exatamente. E agora entrou na briga de vez pelo título, né? Quer dizer, nas próximas rodadas que a gente vai ter certeza, mas 4 pontos de diferença para o líder. Se disser que Cruzeiro, Flamengo e São Paulo não estão na briga pelo título, eu acho meio difícil. Eu acho que o Flamengo está mais na briga pelo título até que o Cruzeiro, por ter mais jogos em casa, por ter a torcida a seu favor, por ter aquele espírito do Flamengo. Mas só que se a gente for analisar friamente o que o Flamengo vem apresentando de futebol, eu não colocaria o Flamengo nem no G4. Agora o São Paulo, que é um time chato, não duvido nada do São Paulo ainda ser campeão esse ano. Que é um time muito enjoado, não está apresentando um futebol bonito, mas também quando foi campeão ano passado não apresentava um futebol bonito. Se bobear era mais feio que desse ano. Mas é eficiente, né? Ganhou do Cruzeiro de 2-0, 2 gols de bola parada, né? Um de cabeça e outro de falta. E os gols também no fim do jogo. Oi? Os gols também foram no fim do jogo, uns 35 e uns 44. Bom, o Flamengo que enfrenta o Náutico no sábado às 18h20 nos Aflitos, o Pasto dos Aflitos. E outro jogo de Carioca foi no domingo. O Ipatinga recebeu o Vasco lá em Minas. E o Vasco voltou com 0 pontos na bagagem. Outra derrota do time da Colina. E aí, Guilherme? A situação está cada vez mais complicada. O Vasco só afunda. E eu não tô nem mais conseguindo ver a luz no fim do túnel. O Renato Gaúcho ainda diz que o Vasco não vai cair, que ele tem certeza que vai vencer. O Renato disse que ia ser campeão da Libertadores, o Renato disse que o Fluminense ia estar no G4 esse ano. O Renato disse que ia sair pelado em 96 se o Fluminense fosse rebaixado. O Renato diz muita coisa. De gogó, ele é o treinador número 1 desse campeonato. Mas o Vasco... Tem outros também. Mas acho que ele é o principal. É porque ele dá cara a tapa. Ele é corajoso, isso é. E depois, quando dá certo, ele pode jogar na cara de todo mundo. Falei que não ia cair, não caiu. Ele podia esquecer esse ano na vida dele. É verdade. O ano realmente decepcionante na vida do Renato. Mas Libertadores, né? Apesar da campanha do Fluminense ter sido espetacular na Libertadores, mas ninguém lembra de campanha espetacular. As pessoas lembram de título. Não foi campeão, não é nada. Mas voltando ao jogo, Vasco e Ipatinga, o Vasco jogou muito mal, podia ter perdido demais. O pênalti do Jorge Luiz, eu acho que eu não vou nem comentar, sabe? Eu acho que o cara não poderia ser jogador de futebol, fazer o que ele fez. Talvez quem sabe vôlei, né? Vôlei, como é que é? No lugar da Fofão. De repente tá aí uma oportunidade para ele tentar, né? Vou rezar todos os dias pro Zé Alberto chamar ele pro lugar da Fofão, para ver se ele some do Vasco. E o Fernando, que teve uma estreia maravilhosa também, né? Ele foi substituído, até ser substituído, o Vasco tinha feito 12 faltas, ele tinha feito somente 6 faltas, já tinha levado o cartão amarelo. Quer dizer, pra piorar, só se o Edivan estrear mesmo, porque a situação tá complicada. O Vasco assumiu a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e enfrenta o sábado o Figueirense em São Januário, às 18h20. Essa rodada aqui é toda quarta e sábado por causa das eleições no domingo. E no Clássico Carioca, para fechar a rodada, no domingo às 18h20, Botafogo enfrentou o Fluminense, foi 1-1, gols de Carlos Alberto e Ed Carlos. E aí, como é que foi o jogo, Thiago? O jogo foi bom. Assim, não tecnicamente bom, mas foi um jogo rico em emoção. Porque o Botafogo
É um time mais arrumado que o Fluminense, mas o Fluminense teve uma entrega muito grande, teve bons momentos no primeiro tempo, sofreu o gol por uma falta rápida que o Botafogo bateu, fez o gol do Carlos Alberto. O Botafogo começou a mandar no jogo, no intervalo o Cuca deve ter falado alguma coisa com o time, fez algumas modificações táticas também, o Fluminense voltou melhor de novo. Teve o Thiago Silva expulso, para mim, de forma injusta. Eu concordo, também achei injusto. E depois fez um gol no momento de sorte, mais de azar do Botafogo que de sorte do Fluminense. Porque eu sempre acredito no azar do Botafogo quando, em vez da sorte do outro time. Agora é difícil dizer quem tá pior, Vasco ou Fluminense, né? Mas eu acho que o Vasco tá ainda pior porque o Fluminense tem apresentado muita vontade, sabe? Eu não tô vendo isso nos jogadores do Vasco. O time se acomoda, não tem como perder pro Ipatinga de 3-1, cara. Não é possível isso. Quando a gente olha pro Vasco e olha pro Fluminense, a gente tem sempre a tendência de achar que o Fluminense não cai. E o Vasco a gente já olha daquele jeito. Mas os dois times estão fazendo uma campanha horrível no campeonato. Daqui a pouco... Tanto é que são os dois últimos colocados do campeonato, merecidamente o Fluminense, por ter desprestigiado o Campeonato Brasileiro no começo, e agora está sofrendo com isso. O Fluminense não ganhou a Libertadores, o Fluminense não ganhou o Carioca, o Fluminense não ganhou nada esse ano, absolutamente nada. E não vai ganhar, não tem como ganhar mais nada. O maior prêmio do Fluminense esse ano é se manter na primeira divisão. O que, aliás, é um horror, né? Para dois times grandes de tradição, e pior é que se não cair, a gente ainda vai comemorar. Esse é o pior. Vai lá no último jogo, não caiu, vai comemorar como se fosse um título e não vai protestar. Aliás, o time do Fluminense comemorou muito o empate contra o Botafogo. O Fluminense foi para a lanterna do Campeonato Brasileiro, a torcida comemorou, os jogadores comemoraram, tiraram camisa, pularam. Eu não entendi. Eu não entendi. Ciel deve ter ido para uma chopada e daí... O Fluminense continua caindo. E a tendência, agora não dá pra cair mais, né? E a comemoração desse empate é um sinal de como a situação estava indo. Comemorar empate. Mas é também pela forma que aconteceu o empate no último minuto do jogo. Até dar um pouco de ânimo pra equipe. É melhor empatar do que perder, mas mesmo assim, né? Nessa situação tem que pensar só em vencer. E alguns vândalos, né, que se dizem torcedores, deram um prejuízo de 16 mil reais ao Botafogo, quebraram cerca de 200 cadeiras no Engenhão. Quer dizer, o Botafogo, além de perder 2 pontos no final, né, levou o empate, ia fazer 3 pontos, fez só 1 e ainda perdeu várias cadeiras e 16 mil. Né? Eu falei isso hoje já, e lá não foi o Botafogo que perdeu 16 mil. Gente. O estádio perdeu 16 mil. O estádio ninguém sabe se é do Botafogo, se não é do Botafogo. A gente pagou o estádio numa obra superfaturada e 16 mil, o estádio custou 5 milhões? Não. 20? Não, cerca de 350 milhões de reais. Exatamente, 350. Não, 50 milhões foi o que custou o estádio de um time espanhol maior que o Engenhão, que vai ser inaugurado essa semana. Já 300 milhões de reais, 16 mil. Não é nada. Não é nada. Agora, brincadeira que a torcida do Fluminense fez. Brincadeira. Aliás, isso não é exclusividade da torcida do Fluminense, muito pelo contrário, a torcida do Fluminense é uma das mais civilizadas. A gente ouve falar pouco desse lance, mas em qualquer torcida tem os vândalos, que não são torcedores, são vândalos. Para mim não existe um torcedor vândalo. Ou é vândalo ou é torcedor, porque o torcedor tem que ir ao estádio para torcer, e um cara que gosta de futebol não pode danificar um estádio de futebol. Ele não gosta do espetáculo que ele mais gosta. Hein? Imagina, você gosta de música, vai num show e quebrar os instrumentos. Isso é absurdo. Bom, está chegando ao fim dessa edição do TV Mais Esporte. Não esqueça de acompanhar a edição ao vivo, que é segunda e quinta-feira, às 16h30. Tem alguma consideração final? É um absurdo quebrar as cadeiras. É um absurdo o Goiás. O Goiás é um absurdo. Então até uma próxima conexão. Até lá.